atrás era maravilhoso. Desde a moça que nos recebia no aeroporto, era outra coisa. Era tudo tranquilo, ninguém queria roubar a tua máquina. E as pessoas se deixavam fotografar. O desejo do Thomas era ser um repórter fotográfico. Ele falou isso inúmeras vezes. Eu gostaria de ser um repórter fotográfico, de exercer a fotografia para mostrar esse Brasil da maneira que alguns fotógrafos mostram, entre eles os Zé Medeiros. O Cruzeiro passou a ser uma espécie de etapa final do jornalismo no Brasil. O sonho dourado das pessoas. Um fotógrafo da revista era tão famoso quanto é hoje um galã da Globo. Aonde a gente ia, tinha gente esperando para nos badalar. Cheguei até a dar autógrafo na rua. Para mim, ser do Cruzeiro significava, antes de tudo, mais uma possibilidade de fotografar, de viajar, que são coisas que eu sempre tive muita vontade de fazer. Sempre que eu ia a São Paulo, eu buscava estar com Farcas. Éramos amigos e eu me interessava pelas suas experiências com fotografia. Numa dessas viagens, cheguei a participar de uma sessão fotográfica promovida por ele. Lembro que experimentamos com a luz, com as angulações e nos fotografamos com outros amigos. O Zé Medeiros era naturalmente o que ele fazia um pouco de força para ser. A influência do Zé Medeiros para o Thomas, acho que era isso, era o quanto isso ele já tinha. Não precisava de se despedir de nada para fotografar em alguns cenários, conviver com algumas coisas do Rio, por exemplo. Para o Thomas era um aprendizado isso. O que o Zé tinha naturalmente, o Thomas adquiria através dele. Mais do que uma influência de visão, acho que era uma coisa de vivência, de experiência, de vivência mesmo, né? Essas são as décadas mais interessantes para minha fotografia. Eu tenho muitas imagens feitas no Rio. Tinha um bairrismo tradicional, até por causa do futebol. Mas a mim o Rio abriu suas portas, né? O Rio era demais. Conheci vários fotógrafos lá, mas eu costumava sair sozinho. Eu ia para as praias fotografar os pescadores, esse tipo de coisa. Eu posso dizer que eu conheci o Brasil através do Rio. E era onde as coisas aconteciam lá. Esse contato pessoal mais intenso sempre me faltou em São Paulo. Quando a gente olha para algumas imagens, a gente vê que há uma sincronicidade junguiana, vamos dizer assim. Eles estão, que às vezes eles fazem em tempos diferentes, mas a imagem é praticamente a mesma. Isso por quê? Porque um está olhando para o outro o tempo todo. Olha, o meu interesse particular foi sempre pelos setores mais oprimidos da sociedade. Fui por toda a minha vida muito contestador contra as coisas que eu acho injustas. Por exemplo, preferia fazer reportagens sobre os negros, sobre os índios. No início dos anos 50, fui enviado pelo Cruzeiro a Salvador para fazer uma reportagem sobre candomblé. Fui fotografar pela primeira vez na imprensa brasileira os rituais secretos de iniciação das filhas de santo. Passei 7 dias trancado na camarinha, acompanhando todas as fases da iniciação. Para meu azar, o flash da câmera pifou, e como eu não podia sair, tive que improvisar uma solução. Utilizei a técnica do Open Flash. Deu certo, felizmente,
e a matéria foi publicada com grande sucesso. Eu comecei a viajar para lá por volta de 1957, quando tudo ainda era um cerrado. No começo, fui apenas passar uma semana em Brasília, mas acabei retornando muitas vezes. Desde o centro do país, aquela obra se espraiava pela imensidão do nada. Eu me lembro dos operários fazendo uma enorme vila de barro, com as sobras da construção da cidade e formando o núcleo habitacional Bandeirantes. Ao fundo daqueles barracos, daquela confusão, a gente via a capital sendo construída. Era um período em que ele fazia fotografia dessa maneira como ele fotografava o Rio de Janeiro, sem pretensão, como fotografia de viagem, e sem nenhuma perspectiva de apresentar isso para alguma revista ou para algum documentário. Ele gostava de fotografar, podia fotografar desse jeito. Ele não tinha que sobreviver. Né? Você vê as primeiras fotografias dele, o Palácio da Alvorada na fundação mesmo, não tinha nada, né? A cidade satélite dos operários, até a inauguração de Brasília. E na inauguração ele faz quase um cinema stop motion. E eu acho que foi um período importante onde ele passou de fotógrafo a cineasta. O Zé Medeiros deixa a revista Cruzeiro em 62, vai para o mundo do cinema. Eles continuam a se encontrar, continuam a se ver, continuam a trocar informações, seja em eventos, seja em festivais, em viagens, etc. Mas a questão da fotografia propriamente dita, da fotografia estática, ela adormece nos dois. Adormece para o mundo visível, adormece para as publicações. Quando se faz essa homenagem ao Zé Medeiros, em 85, 86, são 50 anos do Zé Medeiros, fotógrafo e tal, o Thomas teve conhecimento. Ele falou, eu quero estar dentro, eu quero mostrar aqui em São Paulo. E aí trouxemos o Zé Medeiros para a abertura da exposição. E foi muito emocionante, porque eu não sabia que o Thomas tinha uma relação tão íntima, tinha tido uma relação tão íntima, que naquele momento ele estava retomando, porque fazia muito tempo que eles não se encontravam pessoalmente. Foi muito esfuziante mesmo aquela noite. O Thomas recebeu o Zé com tapete vermelho na galeria fotótica. Um grande coquetel. Eles ficaram praticamente o tempo todo abraçados. Eu acho que eu me lembre, foi a primeira grande exposição em que existia uma felicidade geral da nação dos fotógrafos. E o Zé Medeiros ficou aqui o fim de semana. Então teve vários encontros, teve feijoada na casa do Thomas. E isso estimulou muito o Thomas a mostrar as suas fotografias num outro momento.